Olá pessoal, estamos no artigo 40 da Constituição Federal em áudio e seguimos então no capítulo acerca dos servidores, seção 2, né, dos servidores públicos, dentro do capítulo da administração pública. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Inciso 2. O servidor abrangido pelo regime próprio da Previdência Social será aposentado. Inciso 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Inciso 3. Também o servidor será aposentado pelo regime próprio de Previdência Social no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social, observado dispostos nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3º. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e parágrafo 5º. Parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes de aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º.
Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação dos benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º-B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência